Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que é o missionário Jordean, da igreja do povoado Poção da Jussara, congregação Esmirna, campo de Santa Inês, presidida pelo nosso pastor presidente, pastor Raifran Batista da Silva. E eu queria, neste momento oportuno que Deus está nos proporcionando aqui através dessa live, a trazer ao seu coração, a todos os meus amigos aqui do Facebook, trazer uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra de esperança nos momentos que nós estamos atravessando. E eu tenho plena certeza que o nosso Deus, Ele não perdeu o controle da situação. Deus, Ele tem uma palavra para você, meu amigo, para você, meu irmão, companheiro de fé. Eu quero que você abra a sua Bíblia neste momento. Tire este tempo para estarmos com Deus. Se ligue no céu, na palavra que Deus tem para você. Hebreus, capítulo de número 5. E o versículo de número 7 e 8, olha o que Deus nos diz: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, verso 9, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Palavra de Deus para os nossos corações. Meus queridos irmãos, dentro desse texto, dentro desta palavra, eu quero trazer a você ao coração, para os nossos corações. Esse texto que nós lemos em Hebreus capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. 5, 7, 6, esses 4 versículos que nós lemos, versículos 7, 8 e 9 de Hebreus, nos fala sobre obediência, nos fala de Jesus. Ainda aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Eu quero falar sobre os efeitos de quem obedece a Deus, os efeitos de quem se dedica à obediência. A palavra obediência quer dizer a nós, é um ato de obedecer, é quem obedece. E quando olhamos para Jesus, Ele nos ensinou a ser obediente, a ser submisso ao Pai Celestial. A Bíblia nos diz que Cristo Jesus, mesmo Ele sendo Filho de Deus, mesmo Ele
sendo Deus, como diz a palavra, homem 100% Deus, ele deixou, se esvaziou, como diz o apóstolo Paulo, da sua glória e desceu a essa baixa terra em obediência ao seu Pai e com um amor profundo no seu coração. A Bíblia diz que Deus, olhando dos céus para a terra, ele não encontrou ninguém que praticava a justiça. E olha que nos tempos de Jesus, nós vemos muitos homens que estavam no templo ensinando a palavra, mas não tinham mais o temor de Deus, não estavam mais obedecendo à risca, não estavam mais submissos ao Senhor. E quando nós vemos o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, mesmo sendo filho, ele obedeceu, ele desceu a esta terra. E como os efeitos de uma vida obediente de Jesus, o que ele nos ensinou, a sua palavra, eu quero trazer para você 3 principais características de quem obedece a Deus e os resultados, o que vai acontecer na vida daqueles que são obedientes a Deus. Para você meditar na palavra, em Mateus capítulo 7, versículo 24, é o primeiro ponto que eu quero trazer para você, para o seu coração. Os que obedecem a Deus são inabaláveis. E você sabe o que está escrito em Mateus, no capítulo de número 7 e no versículo 24, eu quero trazer para o seu coração. Olha, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha, a primeira característica de quem obedece a Deus: ele edifica a sua casa sobre a rocha. Ele é inabalável. Aqueles que escutam a palavra de Deus e guardam a sua palavra, põem em prática aquilo que está ouvindo, eles serão inabaláveis. Pode acontecer o que acontecer, nada vai abalar a sua fé, nada vai abalar a sua vida espiritual, nada vai abalar o seu psicológico, porque ele creu, ele está vivendo de acordo com a palavra do Senhor, ele está ouvindo a palavra e ele está guardando a palavra de Deus. Então, meu irmão, guarde a palavra de Deus no seu coração. Você que está me assistindo, são várias pessoas que estão agora conectados, assistindo conosco essa live. Meu irmão, se você quer permanecer inabalável diante de qualquer circunstância, ouve a palavra e põe em prática a palavra de Deus. Não seja simplesmente alguém ou um irmão, uma pessoa ouvinte, mas que você possa escutar a palavra e pôr em prática esta palavra. O que vai fazer toda a diferença na nossa vida, na sua vida, na minha vida, é ouvir a palavra e colocar em prática. Não vai adiantar de nada você ouvir a palavra e não colocar em prática esta palavra. Meu querido, se você quer ser uma pessoa inabalável, se você quer ser uma pessoa que vai vencer todos os obstáculos desta vida, o segredo está na palavra de Deus. Escute esta palavra, edifique a sua vida na palavra. A palavra de Deus, ela nos dá esperança. Nós não somos qualquer polvinho, não. Nós temos um dono. Nós somos a igreja do Senhor. E olha, querido, diante do que nós estamos vivendo, a situação que o mundo se encontra, eu não estou nada abalado com o que está acontecendo.
porque eu tenho dentro de mim uma viva esperança. Eu tenho dentro do meu coração uma certeza que a palavra de Deus me afirma. A qualquer momento, a qualquer hora, o melhor de Deus virá para a igreja. Deus tem uma promessa para quem vai obedecer. Deus tem promessa para quem obedece a sua palavra. Deus tem compromisso. A Bíblia diz no Salmo 101, verso 106, ou verso 6, Salmo 101, verso 6, que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Deus está te escutando. Se você é um ouvinte que guarda a palavra de Deus, se você está guardando no seu coração a palavra do Senhor, eu tenho plena certeza, meu irmão, que nada vai abalar a tua fé. Vai soprar os ventos, vai vir a tempestade, mas creia numa coisa: a tua casa está sobre a rocha, a tua vida está alicerçada em Cristo Jesus, e nada vai abalar a tua fé, nada vai abalar a tua vida. O segundo ponto, os efeitos da obediência. Eu estou falando aqui para os irmãos, os efeitos de quem obedece a Deus. Quem obedece a Deus, ele é irrepreensível. Olha, queridos, tanta gente hoje que não tem mais não está mais levando a sério esta responsabilidade diante de Deus, de ter uma vida inabalável, de ter uma vida que pode acontecer o que acontecer, ele permanece inabalável. O mesmo texto de Mateus capítulo 7, versículo 24, ele já nos afirmou isso, que quem obedece é inabalável, mas quem obedece a Deus também é irrepreensível. E Filipenses capítulo 2, versículo 15, a Bíblia vai nos dizer: para que sejais irrepreensível e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, numa geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros no mundo. Olha só o que a Bíblia está nos mandando. Mesmo diante do que nós estamos vivendo, meu irmão, permaneça inabalável, permaneça obedecendo a palavra, ouvindo a palavra, vivendo a palavra. Queridos, mas o mais importante para mim e para você agora é que eu possa viver uma vida irrepreensível diante de Deus e diante do mundo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz bem claro: para que sejais irrepreensível e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, que possamos ser esses filhos sinceros, que não possam ter nenhuma culpa, nenhum vício, como diz a palavra de Deus, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração que não quer buscar a Deus, que não quer um compromisso com Deus, não está nem aí para as coisas de Deus. Mas a Bíblia nos manda, como nós somos filhos de Deus lavados pelo sangue de Jesus, que a nossa vida venha a ser irrepreensível no meio deste mundo, que sejamos verdadeiros, sérios, inculpáveis no meio desta geração. E a Bíblia ainda nos diz que nós devemos resplandecer como astros luminosos. Aleluia! Louvado seja Deus! Oh, meus irmãos, queridos, estão nos assistindo, que você possa resplandecer no meio desta escuridão que tem assolado o nosso mundo, que você possa brilhar, que você possa levar esperança para aqueles que estão sem esperança, para você levar esta palavra que nos manda brilhar no meio de uma geração corrompida, perversa, pecadora. E como disse Jesus no início do seu ministério: arrependam-se, para que sejam apagados os vossos pecados. Jesus começou pregando sobre o arrependimento,
porque o povo não a palavra, obedecendo a Deus. Queridos, Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você que está me assistindo para brilhar, para ser um filho obediente a Deus, pois Jesus vem aí, Jesus está voltando e só vai subir quem está obedecendo, quem está vivendo, que está resplandecendo a sua vida como astros luminosos, que está resplandecendo no meio de uma geração adúltera e pecadora, a palavra de Deus, mas que você está resplandecendo. Devemos resplandecer no meio, devemos a nossa luz e crendo no nosso Deus, pois eu já falei o primeiro ponto aqui: quem obedece a Deus é inabalável, aconteça o que acontecer, mas também quem obedece a Deus, ele deve viver uma vida irrepreensível. Ele deve, isso é os efeitos da obediência. Viva uma vida irrepreensível diante da sua sociedade, diante do lugar que mora, que ele vive. Ele é uma luz. Como diz, somos a luz deste mundo e o sal desta terra. Devemos resplandecer, devemos brilhar, aleluia. Devemos estar convictos de uma coisa: Deus ainda está no controle de tudo e nada vai abalar a minha fé. A minha confiança no meu Deus é maior do que está acontecendo à nossa volta, diante de nós. As cidades parando, o mundo está parando, mas a igreja ainda está de pé, marchando. E o Deus que nós servimos está no controle da situação. Aleluia, louvado seja Deus. Quem obedece a Deus, os efeitos da obediência na vida do crente, glorificam o próprio Deus. Por que Deus quer que nós obedecemos a Ele? A sua palavra. Por que o Senhor pede isso de mim e de você? Porque simplesmente se eu estiver obedecendo a palavra de Deus, eu vou ser inabalável. Porque o Senhor vai morar em mim, vai viver em mim, vai estar na minha vida, me dando uma esperança eterna, que nada vai me abalar neste mundo. Quem obedece a Deus, ele glorifica o próprio Deus. E a Bíblia diz em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos os que lhes servem. Queridos, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão de Cristo. Se você está se submetendo a Cristo, isso é obediência. Se submeter é um ato de obedecer, obediente ou submisso. E a Bíblia está dizendo que na administração glorificam a Deus pela submissão de Cristo, pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Seja submisso a Cristo Jesus. Jesus te ensinou isso. A Bíblia nos ensina a ser submisso. A Bíblia nos ensina a obedecer. E se eu obedecer, é claro que Deus vai ser glorificado. Se eu obedecendo a palavra do Deus eterno, o Senhor vai ser glorificado. E isso é de você, que sejamos obedientes, submissos a Cristo Jesus,
para que o Senhor seja glorificado, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai Celestial. Aleluia. Que o Senhor, Ele possa ser glorificado na sua vida. Você que está assistindo agora, conectado conosco, que o Senhor seja glorificado em você. Aleluia. Que possamos glorificar o nosso Deus com a nossa vida, com as nossas ações, com o nosso falar, maneira de viver, como diz a palavra, sede santo, santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se eu obedeço ao Senhor, os efeitos da obediência na minha vida vai glorificar a Deus. A sociedade vai olhar para você e ver Deus na sua vida, vai ver o Senhor brilhando em você. Então obedeça, se submete ao Senhor Jesus Cristo. Você que por alguma razão Deus vai colocar diante desta palavra que está sendo transmitida agora, que não está obedecendo a Deus, que não está sendo fiel ao Senhor. Ei, meu irmão, Deus, Ele quer que você corra o mais rápido possível para os seus braços, para que você seja restaurado. Corra para Jesus, se humilhe diante de Cristo, pois diante de tudo que nós estamos vivendo, não é mais tempo de estarmos brincando dentro da igreja, não. Vamos unir em oração, em santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Obedeça a palavra do Senhor. Busque ao Senhor, como diz o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Deus está te dando mais oportunidade hoje, agora, nesse momento, para você refletir na sua vida, para você pensar o que você tem feito para Deus que não tem agradado a Deus. E olha, Deus manda através desta palavra dizer a você: volte-se para Deus agora. Volte para o Senhor agora e passa a obedecê-lo, a glorificar, a viver irrepreensível e a ser um crente inabalável na palavra do Senhor Jesus. Deus, você, meu querido irmão, você precisa. Não é Deus que precisa de você, pois Deus continua sendo Deus sem mim. Mas eu e você não somos nada sem Ele. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Deus conta comigo nesta última hora. Eu creio que a igreja está atravessando a última hora. Os últimos momentos estamos atravessando. Mas olha, no meio de tudo que nós estamos vivendo, o que eu tenho observado, tem muitos irmãos, muitos mesmo, até mesmo que estão brincando com a sua fé. Não brinque, obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus, se submeta ao Senhor Jesus Cristo, te humilha diante dEle. É hora de estarmos buscando a sua face mais intensamente. Nós acabamos agora há pouco de estarmos em família, a igreja em Santa Inês. Muitos irmãos estão com as suas famílias reunidos nos seus lares, cantando, orando, buscando a Deus, porque nós estamos entendendo que é tudo o que o Senhor quer, que nós ainda voltamos às nossas origens, nossas unidos em família, cantando para Deus, orando
em comunhão, pois nós estamos na última hora e precisamos estar obedecendo a palavra do Senhor Deus. Precisamos obedecer a Deus. Você, irmão, tem que entender uma coisa: nós servimos a Deus. Você tem um pastor, você tem um dirigente que tem uma preocupação com a sua alma, com a sua vida, e a Bíblia diz que nós vamos dar conta disso diante de Deus. Vamos dar conta. Mas tem muita gente que às vezes querem obedecer na presença do pastor, do dirigente, do missionário. Mas Paulo nos ensina que devemos ser obedientes não só na presença, mas estando longe, na ausência, porque é Deus que nos contempla 24 horas por dia. É Deus que olha para a minha vida. É Deus que olha para mim, para você, diariamente. Somos a menina dos olhos de Deus. Deus, minha irmã, mas infelizmente muita gente está brincando com esta verdade. Está brincando com Deus, com a palavra de Deus. Mas corra para obedecer hoje. Corra. Você que está assistindo e que depois vai assistir ou compartilhar este vídeo, é hora de buscar a Deus. Eu e você fomos feitos para glorificar ao Senhor. E em tudo que fizermos, a Bíblia diz: fazei tudo para a glória de Deus. Seja obediente, resplandeça, deixa a tua luz brilhar. Ganhe almas para Jesus nesta geração. Ganhe vidas no meio deste caos todo. Pregue, fale de solução, que Jesus é o único caminho e que Ele está tratando até mesmo conosco. Eu creio nisso. Deus está tratando com a igreja, Deus está tratando com o seu povo de modo em geral. Irmão, Jesus quer levar um povo santo para o céu. A Bíblia diz que Ele vai levar uma noiva virgem, pura. Como é que está a tua vida? Como é que está você diante de Deus? Você está obedecendo? Você tem vivido uma vida irrepreensível? Você tem se preocupado em agradar a Deus? Pois, meu irmão e minha irmã, Deus vai levar um povo santo. E Ele está nos dando uma oportunidade hoje. Ele está te dando uma oportunidade hoje para analisar, pensar. Você tem glorificado a Deus? A sua vida está glorificando a Deus? Deus te conhece, Deus sabe quem é você, Deus sabe o teu nome, o teu endereço. Se você não está obedecendo, ei, Deus, Ele quer você de volta. Corra para os braços de Jesus. Corra para Jesus ainda agora. Confesse, deixe os seus pecados, aquilo que está te atrapalhando de servir a Deus. Obedeça, pois quem obedece a Deus, os efeitos de quem obedece ao Senhor, vai trazer grandes resultados para a sua vida. E olha, Jesus vai levar uma igreja que obedece. Obedeça a Deus. Obedeça a sua liderança, os seus pastores, dirigentes. Eles velam pela sua alma. Eles estão cuidando de você, orando por você. O quarto ponto de os efeitos da obediência na vida do crente. Quarto ponto: os que obedecem a Deus têm o Espírito Santo. A maior promessa de Deus
para a sua igreja, para o seu povo, é o Espírito Santo. Deus, desde o início da história, vemos os homens sem o Espírito Santo. Lá em Gênesis capítulo 6, Deus olha para os homens maus, e Ele diz: o meu Espírito não vai contender com esses homens. Os seus pensamentos são maus diariamente. Deus escolheu um povo e escolheu os reis, sacerdotes e profetas para que o Espírito Santo estivesse sobre as suas vidas, para guiar o povo, orientar o povo. E agora no Novo Testamento, Deus ele promete o Espírito Santo para quem é obediente, para quem obedece à palavra. Olha só o que diz a Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Aleluia! O Espírito Santo, Deus, Ele dá para quem é obediente. É uma promessa de Deus mandar o Espírito Santo para as nossas vidas, sobre a vida da igreja, do povo de Deus, de modo em geral. É promessa de Deus. Joel escreveu: nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. Deus, Ele fez essa promessa. E no Novo Testamento, Jesus continua afirmando o Pai. E Ele diz: eu vou enviar um Consolador, um semelhante a mim mesmo. Do original, o que eu fiz, Ele faz. Aleluia! O Espírito Santo, Ele faz as obras que Jesus fez em nossas vidas. Se estivermos obedecendo, Ele vai te ajudar a pregar, Ele vai te ajudar a viver, Ele vai te ajudar a glorificar a Deus, Ele vai te guiar em toda a verdade, como diz a Bíblia, pois Ele vai guiar o seu povo em toda a verdade. Não estamos sozinhos, igreja do Senhor. O mundo está desesperado, porque outros em cavalos, como diz a Bíblia, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A Bíblia diz: torre forte é o nome do Senhor. Nós estamos crendo, meus irmãos, que Deus, Ele deu o Espírito Santo. Ele derramou sobre a igreja lá em Atos capítulo 2, inaugurando a igreja primitiva, encheu ela do Espírito Santo, e os irmãos daquele dia em diante começaram a anunciar a palavra de Deus, e os irmãos que ouviram eram cheios do Espírito Santo. Pedro pregou o primeiro sermão, quase 3.000 almas se renderam. Depois Pedro diz que a promessa é para aqueles que estão longe, para aqueles que estão perto e para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Louvado seja Deus. Deus, Ele tem uma promessa, e os efeitos de quem obedece a Deus. Deus tem o Espírito Santo para quem obedece. Talvez você diz: irmão, eu almejo muito ser cheio do Espírito Santo, falar em novas línguas. E o que acontece? Que Deus ainda não me deu. Está faltando alguma coisa talvez na sua vida. Mais oração, mais um compromisso. Obedeça, porque Deus, Ele só dá o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é quem obedece a Ele. E se você quiser viver uma vida em obediência a Deus, eu tenho certeza que assim como Jesus, a Bíblia nós lemos aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao 9, Ele era o Filho de Deus,
Ele não tinha nenhuma necessidade de vir ao mundo para se esvaziar do seu poder, da sua glória, por os seres humanos que, como nós vemos, os próprios seres humanos no tempo de Jesus o rejeitaram, criticaram, não creram na sua palavra, blasfemavam deles e diziam que Jesus tinha demônio. Compromisso com Jesus, com a palavra de Jesus, mas Jesus veio trazer as boas notícias, as boas novas de salvação. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família. Se você for obediente, aprenda a obedecer como Jesus. Mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Ele foi servo. Como ele mesmo disse, eu vim para servir e não para ser servido. Jesus, ele aprendeu a obedecer a Deus. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Foi obediente de cruz, mortes, ele morreu, morte de cruz. E Jesus, ele não, em momento algum, ele murmurou, não, porque ele estava cheio de amor, foi obediente ao Pai, e por amor a mim e a você, aleluia, ele deu a sua vida, ele foi obediente. Os homens não eram capazes de obedecer a lei à risca, era muito pesado, e ele veio cumprir todo, diz ele, cumpriu toda a lei que os homens no Antigo Testamento não conseguiam guardar à risca. Ele cumpriu toda a lei, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E quando ali na cruz, como diz, com grande clamor e lágrimas, ele obedeceu a Deus. Lá no Getsêmani, ele chora. Lá no Getsêmani, ele ora. Lá no Getsêmani, ele fica tão agoniado que o seu suor se torna em gotas de sangue. Mas ele ora a Deus e diz: Pai, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Seja feita a tua vontade. Ele obedeceu ao mandado do Pai, pois ele veio numa missão especial. A única forma de trazer o homem de volta para Deus, para que o homem viesse a obedecer a palavra, viver a palavra. Ele cumpriu o mais pesado e agora ele nos oferece pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Somos salvos pela graça. Foram os efeitos da obediência de Cristo Jesus. Ele obedeceu, ele morreu, uma das piores mortes, morte de cruz, para que eu e você tivéssemos o privilégio de sermos filhos obedientes. Hoje podemos, aleluia, glorificar a Deus e sermos chamados de crer em Jesus Cristo. A Bíblia diz: quem tem um filho tem vida, quem não tem um filho de Deus não tem vida. Jesus, ele trouxe esses efeitos. A obediência de Jesus trouxe todos esses efeitos para a nossa vida. Primeiro, o que a Bíblia diz em 5, eu acho muito lindo esse texto da palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 9. E sendo a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Todos aqueles que obedecem a Cristo Jesus. A Bíblia está bem claro. Ele é consumado e veio a ser a causa de eterna salvação. Jesus
os efeitos da obediência de Jesus trouxe para mim e para você que está me assistindo, queridos, salvação, eterna salvação. Agora, o que eu devo fazer é continuar obedecendo a Cristo Jesus, a obedecer a palavra de Jesus, pois Ele fez tudo por mim e por você. Ele nos amou tanto que deu a vida dele, foi obediente até a morte. Ele foi tentado em tudo, como diz a palavra, mas pois Ele veio numa missão, nos trazer esperança, nos trazer eterna salvação. Você que está me assistindo, aleluia, Deus, os efeitos maiores da obediência de Jesus Cristo, para mim, trazendo para a minha vida, é salvação, é a minha salvação. O que Deus quer para a humanidade é dar a salvação, mas muitos não querem ouvir, não querem dar ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. Mas meu irmão e minha irmã, você que estão me assistindo, são muitas pessoas, algumas pessoas, amigos, irmãos nossos, e até conhecemos quando estávamos no Piauí, lá em São Paulo, o irmão Samuel, nosso amigo, que nos ajudou a manter ali a missão no povoado Sambaíba, no Piauí, está nos assistindo. Que o Senhor continue te abençoando, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, e que vocês possamos refletir que a palavra nos disse, a obedecer, a correr para Jesus, pois não temos mais tempo de querermos adiar amanhã, depois. Deus, Ele tem pressa. Deus, Ele está sacudindo o planeta Terra, para que os homens, para que a humanidade veja que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, e que Deus, Ele não vai deixar os pecados. Tudo que o homem plantar, diz a Bíblia, isso ele. Se plantar na carne, corrupção, mas quem planta no Espírito, faz vida eterna. Meu irmão e minha irmã, aproveite. Está correr para Jesus. Eu tenho muitos amigos no Facebook que ainda não são evangélicos. Se verem esta palavra, assistirem esta palavra, o meu desejo agora é que você, meu amigo, meu irmão, o irmão Wagner Araújo, lá do povoado Oscar, um abraço, meu amigo, meu irmão, que está me assistindo. O meu desejo é que você, meu amigo, volte para a casa de Deus. Volte para Jesus, para obedecer, porque quem obedece é irrepreensível, glorifica a Deus. Enquanto é hora, enquanto Deus está nos dando a oportunidade, corra para Jesus, obedeça a Jesus, viva para Ele, pois Deus tem grandes bênçãos para você e para mim. Sua vida. Em nome de Jesus, você desejar no seu coração agora, se você refletir agora um pouco, você está obedecendo a Deus? A Deus? Se Jesus voltar agora, você está pronto? Você está preparado?
Eu estou esperando Jesus a qualquer momento. E o meu desejo é que todos vocês que me assistem estejam também com essa mesma esperança dentro de você. Jesus está voltando, os sinais estão apontando. Está apontando as últimas horas. E Deus está te chamando. Corra para Jesus. Quero orar por você agora, em nome de Jesus Cristo. Pai bendito, Pai eterno, ó Senhor, quero te pedir a tua bênção agora sobre todos os meus amigos que estão assistindo essa. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua salvação para aqueles que ainda não foram alcançados. Pai, que a tua mão que está estendida para salvar, venha salvar os meus amigos que estão me assistindo, Senhor. Deus eterno, que o teu Espírito Santo possa convencê-los. E aqueles que ouviram a palavra, meu Deus, que talvez a sua vida não está bem contigo, Senhor, nesta hora eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor perdoe, que o Senhor restaure, que o Senhor o levante deste chão, edifique a sua casa, Senhor, sobre a rocha, que ele seja inabalável no meio de tudo que está acontecendo, e que a tua santa mão, Senhor, venha abençoar a todos, agora e sempre. Guarda, Senhor, a nossa cidade, guarda o nosso estado, guarda o nosso Brasil, Senhor, as autoridades políticas, guarda os médicos e enfermeiros que estão, ó Deus, lutando nesses dias contra este vírus. Ó meu Pai, que a tua mão esteja sobre eles, dando fortalecimento, dando sabedoria para os médicos, e que os mesmos sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, abençoe as nações do mundo, Senhor. Desperta-os para a salvação, Deus amado, e que no meio de tudo isso possamos ver o teu evangelho, a tua palavra ser propagada, Senhor, para todos. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, abençoe, Senhor, poderosamente a todos. Guarda nossas famílias, guarda nossas, nos livra de todo mal, e assim, meu Deus, salva muitas almas para ti. Se alguém, ó Deus, está desejando agora aceitar o Senhor Jesus no seu coração, Pai, recebe-o, perdoa, escreve o seu nome no teu livro, e assim, Senhor, que ele possa estar preparado para o arrebatamento. Nos ajuda, Senhor, a mantermos a nossa vida em santidade e em santificação. É o que eu te peço, Jesus. Seja abençoado, seja cheio do Espírito Santo, pois a promessa maior de Deus para nós é nos encher do seu Espírito, porque o Espírito Santo é quem vai nos transformar, nos mudar e vai nos levar ao céu, ao encontro de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus nos ajude, meus amigos, a permanecer inabaláveis, a permanecer, aleluia, resplandecer neste mundo de trevas e a continuar, aleluia, obedecendo a palavra de Deus. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, que o Senhor nos guarde de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a você que parou um momento para estar assistindo conosco, em nome de Jesus. Facebook, compartilhe essa mensagem de esperança. Deus deseja salvar, Deus deseja cuidar de você. Ele é o nosso guarda. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Salmo 91, ele nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que o Senhor esteja, que você esteja guardado na sombra
do Onipotente. Que Deus te abençoe, que te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.